Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Galera, na aula passada nós começamos a conhecer sobre a história do continente africano. Entendemos que a África é um continente gigante e com uma diversidade natural e cultural. Vimos também os documentos históricos que possibilitam ao historiador explicar a história dos povos africanos. Entre eles, as tradições, entre essas fontes, esses documentos, temos as tradições orais, que são passadas de geração para geração. Hoje, continuaremos esse assunto e começaremos a conhecer alguns povos da África. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 168. Prontos? Bom, além das narrativas mitológicas, o conhecimento histórico sobre o continente africano vem sendo elaborado com base em registros arqueológicos, em documentos escritos e também na tradição oral. Atualmente, muitos sítios arqueológicos são explorados nos diversos territórios que compõem a África. Por isso, hoje podemos conhecer desde os utensílios mais simples, usados pelos primeiros habitantes do continente, até os luxuosos ritos de mumificação no Egito e de sepultamento em Gana. Os documentos escritos também colaboram com a pesquisa. Dependendo da região a ser investigada, é possível encontrar registros de transações comerciais, leis, contratos de casamento, crônicas baseadas em documentos antigos e na tradição oral, entre muitos outros documentos. Outra importante fonte histórica que tem sido utilizada pelos historiadores da África é o testemunho oral, transmitido verbalmente de geração em geração. Pessoal, nessa primeira imagem aqui, essa placa, vocês podem ver desenhos esculpidos em pedra nas pirâmides de Meroé. Já aqui no centro, essa imagem central, nós temos um tratado de medicina egípcio, escrito em um papiro, datado de 1600 a.C. E aqui, nessa outra imagem, que eu assinalei agora, nós temos os famosos griots. Essa imagem é uma imagem dos griots de Burkina Faso. Eles contam histórias por meio da poesia e da música. Essa fotografia de 2016. Então essas são algumas fontes históricas que possibilitam ao historiador escrever, produzir a história do continente africano. Sexto ano, antes de prosseguirmos, sugiro que façamos uma atividade, ok? Abram na página 168 a atividade 1. Leia o texto a seguir e responda a questão. Durante muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie esconderam do mundo a real história da África. As sociedades africanas passavam por sociedades que não podiam ter história. Um grande número de especialistas não africanos sustentava que essas sociedades não podiam ser objeto de estudo científico, por falta de fontes e documentos escritos. Havia uma recusa a considerar o povo africano como criador de culturas originais que floresceram e se perpetuaram através de séculos, por vias que lhes são próprias. É um texto, então, do livro História Geral da África. Pessoal, por que a história das sociedades africanas pode ser estudada, ainda que não existam muitas fontes escritas? Só isso nós já vimos ao longo de outras aulas, mas especificamente sobre a sociedade africana. Vamos pensar. No caso, é porque as sociedades africanas elas podem ser estudadas por meio de sítios arqueológicos, informações presentes nos mitos e na rica tradição oral, pela qual gerações passam umas às outras os relatos, as crenças, os hábitos, o modo de pensar de cada povo.
Então, pessoal, existem outras possibilidades além das fontes escritas. A história passou por mudanças, né? O modo de fazer a história passou por mudanças. Então, não existem apenas relatos escritos para a produção histórica, e sim uma variedade imensa de documentações. Tudo que o homem produz é vestígio, é fonte histórica, tá bom? Pessoal, a maioria dos estudos arqueológicos reforça a hipótese de que os seres humanos surgiram nas regiões leste e central do continente africano. Você consegue imaginar por que alguns se referem à África como a Grande e Velha Senhora? Bom, desde sua origem, foram inúmeros os grupos de seres humanos que habitaram aquele continente e organizaram a sua sobrevivência por meio de caça, pesca e coleta de frutos e vegetais. Desenvolveram a agricultura, o comércio, a mineração, a fundição de metais. Esses grupos humanos, homens e mulheres, construíram aldeias e vilas, reinos e até impérios, em tempos diferentes e de acordo com o contexto, as necessidades e as oportunidades de cada grupo. Portanto, pessoal, para estudar os povos africanos, temos de levar em consideração que não há uma única forma ou regra que valha para todos. Cada grupo, dependendo de suas necessidades e das condições que teve de enfrentar, criou um modo de ser e de viver. Alguns, até os dias de hoje, preservam práticas milenares, mesmo que de maneira adaptada. Outros se transformaram profundamente, até mesmo aderindo à influência de outros povos. Nós selecionamos para o nosso estudo, então, povos que desenvolveram formas de organização social e política diferentes entre si. Por meio deles, poderemos ter uma noção da diversidade humana e cultural da África, ok? Então, sabemos que a África é um continente gigante, com uma diversidade natural e cultural, e que ali se desenvolveram diferentes formas de cultura, de organização de sociedade. Então, nós vamos ver algumas dessas a partir de agora, ok? Na página 169, vocês podem acompanhar aí comigo tradições milenares, os Khoisan. Os Khoisan, esse pessoal da imagem na primeira fotografia, são povos que vivem há milhares de anos no centro e no sul do continente africano. Então, percebam aqui no mapinha que eu trouxe para vocês. A gente tem aqui um mapa da África, Aqui, mais ao lado, temos uma localização geral no globo terrestre e ao lado o mapa da África. Essa parte em marrom, então, do centro ao sul, esses povos, então, os Khoisan, habitavam, ok? E habitam. Atualmente, alguns moram em aldeias ou cidades, mas muitos ainda mantêm-se no deserto, sobrevivendo da caça, da pesca, da coleta de frutos e vegetais. Então eles mantêm tradições milenares, ok? Bom, pessoal, prosseguindo, temos os berberes, os nômades do deserto. Os berberes são outro exemplo de povos atuais que há séculos preservam certos aspectos de seu modo de vida. Eles são comerciantes que fazem a travessia do deserto do Saara e se mantêm nômades ou seminômades, vivendo em tendas que armam entre um oásis e outro. Se antes viajavam apenas sobre camelos, como vocês podem ver na imagem ao lado, hoje utilizam também carros, caminhões e motocicletas. Então eles adaptaram, elementos novos de outras sociedades no seu dia a dia. Eu falei para vocês de deserto do Saara, certo? Vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre esse grande deserto. Percebam no mapinha ao lado, a área que ocupa esse deserto.
O Saara ocupa uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, maior que a área correspondente ao território brasileiro, né? Maior então que o Brasil. A gente tem um Brasil em deserto, né? Onde predominam areia e pedras. Como os ventos estão sempre soprando, as dunas, a paisagem, né, vai mudando continuamente, ok? Durante o dia, nesse deserto, faz muito calor e à noite, muito frio, né? No meio do deserto existem os oásis, que são lugares onde a água armazenada no subsolo vem à superfície, sendo possível o crescimento de vegetação. Então, no meio do deserto, existem alguns pontos com vegetação que são os oásis. São esses lugares que garantem às pessoas e aos animais o acesso à água, né? Muito importante para a vida de qualquer ser vivo. Mas a distância entre um oásis e outro é muito grande, certo? Sendo às vezes necessário caminhar durante dias, né? A cena mais típica que vocês encontram no deserto do Saara é essa da fotografia ao lado, né? Muita areia. Desde o século V, os berberes se organizavam em enormes caravanas, algumas com até 1000 camelos, e chegavam a viajar por cerca de 3 meses para fazer o comércio. Foi assim que estabeleceram contato com os diversos povos do próprio continente africano e também de fora dele. Trabalhavam em um sistema de trocas. Levavam para as cidades ao sul do Saara o sal e o cobre, onde trocavam por ouro e noz de cola. Também comercializavam com os europeus quando estes os procuravam com esse objetivo. As dificuldades em atravessar o deserto poderiam ter impedido que as populações do norte e do sul da África se comunicassem. Contudo, graças a grupos como os berberes, ocorreu um intercâmbio de bens, de crenças, costumes e ideias entre as populações que viviam distantes umas das outras. Até os dias atuais, tribos berberes vivem de maneira seminômade e fazem comércio na região do Saara. Nessa foto temos uma caravana de camelos, né? Um dos modos de travessia do Saara que eles continuam a utilizar. Aquilo que tinham conseguido em suas negociações ao sul era então levado para o norte. Lá ofereciam seus produtos à população local em troca, né, de sal, cobre e outros artigos. Pessoal, o sal era essencial para muitos povos africanos que utilizavam para conservar os alimentos. Em diversas áreas da África chegava a valer tanto quanto o ouro. Com o tempo, a variedade dos produtos trocados aumentou. Os berberes passaram a revender, né, do sul para o norte, escravizados, plumas de aves, esmeraldas e animais selvagens. E do norte para o sul, vinhos, objetos de cerâmica e vidro, tecidos e também metais. Eles também levavam informações sobre o que viam nos diversos locais por onde passavam. Dessa forma, os grupos que comercializavam com os berberes também ficavam sabendo da existência de outros modos de vida, diferentes dos seus. Antes de encerrar a aula, vamos fazer uma atividade. Atividade 2 da página 171. Pessoal, explique a afirmativa a seguir. Graças aos berberes e suas técnicas de sobrevivência e deslocamento no deserto, foi possível estabelecer relações comerciais e culturais entre o norte da África e a região abaixo do deserto do Saara. Bom, pelo que a gente viu então, né, pessoal, o deserto do Saara era uma grande barreira natural que separava o norte da África da região abaixo do deserto. A sua extensão, né, já vimos que é do tamanho do território brasileiro, e suas condições inóspitas, né, difíceis de sobrevivência e de permanecer por muito tempo, durante muito tempo funcionavam como barreiras entre essas duas regiões. Os berberes desenvolveram técnicas que lhes permitiam sobreviver e se deslocar, né, no deserto e dessa forma atravessar, né? Graças a eles, as regiões separadas pelo deserto do Saara acabaram integradas. Produtos eram comercializados entre elas, assim como as ideias circulavam, tendo os berberes como intermediários. Eles levavam essas ideias.
Bom, pessoal, na aula de hoje nós conhecemos as fontes para o estudo da história da África e também concretizamos a noção de diversidade africana, conhecendo diferentes sociedades e suas respectivas formas de organização. Assunto que veremos também na próxima aula, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Ao lado está o meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Uma boa semana.